Muito bem, você está acompanhando o Orientes. Hoje a gente está falando sobre transtorno alimentar e autoestima. E a Edna está conosco, nutricionista. Edna, conta para nós, então, quais são as características? Como é que a gente sabe que uma pessoa já está anorexa? Principalmente pelo aspecto físico, pela perda rápida e intensa de peso, né? Então, se você considerar que um IMC, que seria o índice de massa corporal de uma pessoa saudável, é de 20 a 25, né? De 20 a 24,9, até 18,5, um IMC de 18,5, você considera que a pessoa é magra, mas ainda está dentro dos limites saudáveis. Quando esse índice começa a cair abaixo disso, você percebe então que há uma magreza excessiva. E muitas vezes a família não consegue perceber de imediato porque a menina usa roupas largas, casacos mais folgados, e quando a família se dá conta, ela percebe que houve um emagrecimento muito grande, muito rápido, né? Muitas vezes a pessoa sente fome, mas reluta em comer em função desse medo irracional, né, de engordar. Então ela começa inicialmente eliminando aqueles alimentos sabidamente engordativos, carboidratos, gorduras, e a partir daí ela começa a fazer mais restrições. Então sai carne vermelha, aí começa a ficar a base só de frutas ou só de folhas, e começa então realmente a ingerir muito pouco alimento, muito pouca energia e muito pouco nutriente. Então complicando todo o metabolismo se adapta àquela condição de baixa nutrição, né? E ela vai entrando num processo que a gente chama catabólico, ela vai se autoconsumindo, né? Ela vai definhando, né? Ô Edna, e não tem fim? Não tem um fundo esse poço? A pessoa, para ela, não tem um ponto de chegada, ela quer, uma obsessão sem fim? Exato, então por isso que o trabalho, Laércio, sempre é multiprofissional. Você tem o trabalho da nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra, né? Porque é um transtorno que envolve vários aspectos. E é muito sério, a anorexia é muito séria porque a taxa de mortalidade é muito grande. Então, dessas pessoas que apresentam um transtorno, cerca de 30 a 40% conseguem se recuperar, né? Conseguem se recuperar e ter uma vida equilibrada e mais saudável. E a taxa de mortalidade chega a 20%, ou seja, então 1 em cada 5, né, acabam vindo a falecer em função das complicações do estado nutricional, né, comprometido, e também em função de problemas emocionais, de depressão. As taxas de suicídio também são grandes nessas mulheres. Então, é realmente algo muito sério, e quando a família detectar essa alteração, eu acho assim que a busca de ajuda profissional tem que ser assim o mais rápido e precoce possível. Ô Edna, e o que a gente pode dizer para um pai ou uma mãe menos atento e que não perceba na magreza aparente? Fisicamente, a pessoa começa a ter que tipo de complicação no metabolismo, no organismo? Ela consegue... Fisicamente... O que ela começa a apresentar de sintoma? Os sintomas, né? A pele começa a ficar muito ressecada, sem brilho, cabelo muito opaco, característico mesmo de privação de energia e nutrientes. Em termos de comportamento, você começa a perceber que muitas vezes essas meninas, elas começam a separar, a comer muito devagar, às vezes, quando voltam da rua, falam que já comeram, que não vão fazer a refeição, né? Mastigam muito devagar e ficam meio que empurrando a comida de um lado para o outro e acabam não comendo. Por outro lado, olha o paradoxo, né? Não é que elas não sintam fome, elas negam a fome. Elas adoram receitas, muitas vezes chegam assim sabendo calorias de cor de alimentos, mais do que um nutricionista, né? Então elas sabem quanto tem de caloria, quanto tem disso, daquilo, né? Então é uma preocupação, eu diria assim, obsessiva em relação
a alimentação e uma negação em se alimentar adequadamente em função desse medo, eu diria assim, irracional, né, de emagrecer. Em determinados casos, você observa, por exemplo, que as meninas têm medo de escovar o dente porque acham que a pasta de dente pode engordar, que tem calorias, de beber água porque talvez a água dê barriga, ou até mesmo de engolir a própria saliva porque acha que tem calorias. Uau. Então, são crenças assim errôneas que vão muito além, né, do que é considerado lógico e racional. Então, o processo de educação, a pessoa perde todos os seus parâmetros psicológicos, né? Isso, sem dúvida. Ela vai perdendo tudo que é referência, né? É um transtorno muito grave, muito grave. E isso leva a um distúrbio de percepção. Isso. Né, e de julgamento de valor. Então, ela acha, né, que é diferente. Ela não percebe o que é real. Eu não diria que não percebe. Ela constrói um mundo que é só dela. E ela nega esse mundo exterior, que é o ter que se alimentar, ter que se cuidar, etc. Então, ela entra num processo de definhar e acaba, na maioria das vezes, internada, fazendo, né, tendo que, E de não tem alguma forma... dores de estômago, por exemplo? Às vezes, quando você está com muita fome, dá uma dor no estômago. Sim, não constipação, tem essas coisas. sintomas de hipoglicemia, mas o medo de engordar, eu acho que é muito maior, que faz com que a pessoa negue que tem esses desconfortos, né? Porque, sem dúvida, o intestino não funciona bem, o cérebro não funciona bem porque precisa de energia, quer dizer, vários órgãos, todo o metabolismo, na verdade, é comprometido pela privação de energia e nutrientes, né? O ciclo é igual para todas? Existe, quando a pessoa começa a entrar num contexto de anorexia, ela chega ao ápice mais ou menos numa mesma época, que todos, tipo, em um ano a pessoa comum está ruim, tem um tempo que vai se agravando? Isso varia é bem, de pessoa para pessoa. é bem variado, né? Mas a evolução é muito rápida, né? Então, se você fala de uma pessoa que perde 15% do seu peso corporal em 2, 3 meses, é muita coisa, né? Então, vamos pensar, uma menina que pesa 50 quilos, ela vai perder 4,5 kg, é isso? É. Né? 4,5 kg, isso? Não, 6 quilos, 7 6 quilos, né? 15%. 15% seria 7,5 kg. Isso. Então, ela teria 42, 43 quilos, quer dizer, uma perda muito rápida num intervalo muito curto de tempo. Né? E aí, um agravante deve ser, imagino, a turma, né? Deve ter umas amigas que também querem ficar sempre mais magras e existe um culto disso aí. Existe, inclusive, Laércio, algumas profissões e atividades que predispõem a esse comportamento, né, de privação, de controle, que normalmente são modelos, as bailarinas, né, então você recebe de fora sempre a orientação de estar mais magra, não pode engordar, então o meio que te obriga a manter um controle mais rigoroso, mais severo do que se você não tivesse esse tipo de atividades. Atletas... E eu vejo a minha amiga do lado que conseguiu emagrecer tão facilmente, eu não consegui. Isso. A tendência é eu me agredir mais. Sim, porque você... É desse jeito que funciona. Eles criam até um blog, né? Poderosa, vocês têm que ir mais longe, hein? Diz que elas criam até um blog, vocês são um antídoto. Não é? Mas assim, eu acho que tem um contrário também, Laércio, assim, eu ouvindo a doutora Edna falando, existem também aquelas meninas que elas querem fazer a cirurgia bariátrica ou alguma similar, mas elas não têm o peso suficiente para isso. Então elas comem para alcançar o peso e conseguir fazer a cirurgia. Isso é verdade. Realmente. E isso também é muito preocupante, assim. Eu tenho visto casos mais recentes, né? Coisas que a gente não ouvia um tempo atrás. Até mesmo porque esse processo cirúrgico é mais recente. Mas existe muito. Isso também é um distúrbio alimentar, não é? É um distúrbio alimentar também? Aí ela está falando de comer compulsivamente para ter um peso que as habilite a fazer cirurgia bariátrica e aí então emagrecer. É um transtorno, né? Mas no caso, por exemplo, das meninas bulímicas, elas
elas comem bastante, um volume grande num pequeno intervalo de tempo, mas elas provocam vômito. É diferente das meninas que comem para engordar, para fazer a cirurgia. Certo. Né? E elas achando que a cirurgia vai ser a solução. E, na verdade, eu sempre digo para as pacientes, a cirurgia é no estômago, não é na cabeça. Então, você continua querendo comer as mesmas coisas, querendo comer as mesmas quantidades, só que aí, fisicamente, você não consegue mais. Não comporta mais. Eu só queria acrescentar em relação ao que ela disse, né, da pessoa que come excessivamente para fazer a cirurgia bariátrica para ficar bonita, né? Mas veja bem, isso é um outro aspecto que eu chamo cultural. Né? Porque a pessoa, ao invés de emagrecer, ela prefere fazer lipoaspiração. Né? Tem algo a ver com... é mais fácil, né? Não depende de mim, eu não preciso fazer esforço, eu quero algo mágico. Eu acho que o pensamento talvez vá por aí, eu não sei o que ela pensa. Sim, sim. Né? Agora, ô padre, aí tem uma crise de identidade, de modelo, de referência... Né? Eu estava pensando, porque a minha tese de doutorado é sobre anorexia e bulimia. E quando eu fui fazer a tese lá na Argentina, era justamente isso, porque as pessoas que contraem matrimônio em surto de anorexia e bulimia, esse casamento é nulo. Porque eu trabalho no tribunal eclesiástico, eu sou um dos juízes do tribunal, e esse casamento é nulo. Qualquer tipo de transtorno alimentar que prejudique o vínculo nupcial, esse casamento nunca deveria ter sido realizado. Olha. Como um outro transtorno, por exemplo, a coprofagia. Tem muitos casos que aparecem no tribunal. Então, a gente reconhece a nulidade. E em caso da anorexia, porque a menina já está com a menorreia, né? Isso. Ela não tem mais o ciclo menstrual, ela não consegue procriar. Então, o sujeito faz um erro de qualidade de pessoa. Né, que é um dos capítulos de nulidade, quer dizer, eu consenti, porque o que faz o matrimônio é o consentimento. E esse consentimento é um critério interno do meu ato de vontade. Então, de repente, eu estou vivendo um transtorno. Como que eu vou consentir verdadeiramente? Então, eu acabo consentindo, mas para uma pessoa que está doente. Essa pessoa não tem condições, então eu fiz um erro de pessoa. O doutor Hipólito está falando desse mundo, ela está naquele mundo dela que não é... Então, aí... Não é o real. É porque como o consentimento é um contrato bilateral, né, de duas partes, quando eu estou contraindo matrimônio com alguém, esse alguém não pode me levar ao erro, né, daquilo que eu estou falando. Sim, eu quero casar com você, mas você está vivendo uma situação de surto que eu não estou sabendo, né? Está num transtorno. Então, eu errando na qualidade do sujeito, estou errando na pessoa. Então, esse casamento é nulo. Né? Então, tem muitos casos de anorexia, bulimia, a coprofagia e tantos outros transtornos aí. Né? Que nem a questão da autoestima também de pessoas que estão num estado totalmente depressivo, não tem condições. Como que eu vou conviver, como que eu vou selar um compromisso com uma pessoa que não... Aí vai dizer, mas não é na saúde e na doença. Espera um pouquinho. Sim, mas na saúde e na doença, no dia que eu fiz o consentimento, não. Porque o que faz o casamento é o consentimento lá no ato. Mas se aconteceu depois, mas eu estou falando no ato. No ato ela já estava transtornada. Entendi. Então, esse é o problema, né? No ato, ela já estava vivendo um transtorno que ela não tinha condições de... ela me levou a erro, me induziu a erro. Né? Então, é interessante. A igreja está muito atenta a isso, porque se não tiver justiça na igreja também, não é a igreja de Jesus Cristo, né? Então tem que... E é interessante isso, porque tem muitos casos que vão trazendo à tona aí, a gente está verificando e a gente está fazendo aí o que pode para que as pessoas possam contrair pelo menos um ato livre, espontâneo e verdadeiro para a vida. Agora, o senhor colocou de uma maneira que eu gostei tanto, doutor Hipólito, essa questão do espelho. Né? Nos parques de diversões antigos, né, o americano tem aquela casa dos espelhos que deforma a pessoa. Né? Pelo que a Edna conta, a gente percebe que essas pessoas têm uma imagem deformada, você já colocou, do real, mas de si também, não é? Sim, eu vi no blog, né, no Face hoje, numa charge, que tem assim um desenho de um sujeito num apartamento chiquésimo, acordando assim, droga, mais um dia, né? E um outro no hospital dizendo, que bom, mais um dia.
Quer dizer, Percebe a questão da autoestima intrínseca. totalmente diferente a situação. Lógico. E o julgamento de valor é diferente, né? Como é que uma pessoa pode fazer para redescobrir seus valores? Bom, primeiro psicoterapia, né? Não puxando a coisa para o nosso lado, mas seria Mas interessante. Né? Ou então trabalhar com o padre, né? Certo. Um aconselhamento com ela também, né? É assim, afinal de contas, quem eu sou, né? Essa é uma questão muito complexa, né? Tem pessoas assim, às vezes eu até costumo brincar, dizer assim, tem as pessoas que se dizem perdedoras e as pessoas que são ganhadoras, né? O que faz com que uma pessoa sempre diz assim, eu não vai dar certo. E a outra diz assim, não, vai dar certo, eu vou dar um jeito. Quer dizer, são conceitos. Aonde, como ela se formou, de que forma ela traz consigo esses conceitos. É bastante complexo, é um processo de aprendizado, é acúmulo de conhecimento, é interferências externas, é julgamento de valores dos outros. Esse seria um primeiro passo para o caso dessas meninas. Sem dúvida. Né? Seria um acompanhamento psicológico, seria a nutricionista. Como é que começa essa alimentação? Quando a pessoa volta a se realimentar, né? Quando se percebe a situação e ela quer voltar. Você tem diversos tratamentos. Você pode ter o tratamento ambulatorial e o tratamento na enfermaria no caso de internação. Mas o processo de voltar a uma alimentação normal, tem que ser muito gradual, porque quando você... Desculpa interromper, mas é um caso de... A pessoa ficou subnutrida? Sim, quando a pessoa está desnutrida e você querendo recuperar rapidamente o estado nutricional, você pode gerar também complicações, porque todo o metabolismo dela está adaptado para aquela situação de privação, de carência. Sim, mas eu só não tinha identificado que chegou a ser desnutrido. Então chega a ser... Não, chega. Né? Então quando você cai muito peso, quando realmente você visualmente detecta essa magreza excessiva, enfim... Você, ao reintroduzir, você tem que fazer uma reintrodução gradual, porque do contrário, você pode ter complicações e que podem agravar ainda mais aquele quadro, levando inclusive a óbito. Né? Gradual e rica, variada no sentido de compensando todas as deficiências? Isso, porque você tem que objetivar, o objetivo, na verdade, desse processo é fazer com que ela recupere cerca de 1 quilo por semana. Então não dá para querer, numa primeira refeição, fazer com que ela tenha uma ingestão muito grande, porque o organismo não está preparado para assimilar todo aquele volume. Então essa reintrodução é gradual. Passa por um trabalho, sim, psicoterápico. A orientação nutricional é fundamental para que ela entenda que aquilo que ela come agora não vai virar gordura imediatamente, para que ela entenda a importância de ter uma alimentação equilibrada, né? Que não tem um alimento que é totalmente proibido ou nocivo, né? Então, esse trabalho de reeducação alimentar também é muito importante. E passa também pela questão da espiritualidade, né? Eu acho que a partir do momento quando a pessoa percebe que ela quer sair daquela situação, que ela precisa sair daquela situação, contar com o divino, com algo superior, ajuda também nesse processo, né? E no caso da bulimia? Similar? No caso da bulimia, o que a gente tem que trabalhar muito são os episódios de purgação, né? Evitar que o episódio compulsivo aconteça e que, na sequência, ela use de métodos para eliminar aquele excesso consumido. Então, também passa por um controle da quantidade. As pessoas fazem recordatórios, né? Ou seja, anotam ali os diários alimentares, onde você coloca o que foi consumido, o que a pessoa sentiu naquele momento em que estava consumindo, para que ela tenha a percepção, o conhecimento do que ela ingeriu e como lidar com essa ingestão sem recorrer a esses recursos, né, não saudáveis, como o vômito autoinduzido, uso de laxantes, de enemas, entre outras coisas. Então vai ter que fazer uma reeducação alimentar também, mas precisa da parte Só que diferente da anoréxica, ela já está num peso mais normal, né? Então, o risco, vamos dizer assim, né, em relação à saúde, à vida, é um pouco menor.
Em relação ao que ela está dizendo no caso bulímico, eu já tive experiências onde a pessoa se tornou bulímica justamente porque ela tinha uma mãe ansiosa e a mãe sempre dizia para ela que ela tinha que comer, senão ela ia ficar magrinha. Então, a mãe determinava a quantidade de alimentos que ela comia. E ela entrava em ansiedade e assim foi. Ela comia para agradar a mãe, depois ia para o banheiro, vomitar, etc. e tal. E aí ela desenvolveu esse quadro bulímico, né? Só curiosamente, assim, para uma referência para quem está nos assistindo, quanto tempo se leva para mudar uma cabeça assim? Pelo menos sair de um quadro tão obtuso, tão... É complexo. Normalmente, assim, uma referência, uma ideia, um caso... No caso bulímico, especificamente, é muito complexo. Né? Da anorexia, mais complexo ainda, e às vezes o trabalho do psicólogo acaba sendo em vão, como é o trabalho dela, como é o trabalho do médico. Né? Mas, ou seja, não é uma questão de meses, é uma questão de um acompanhamento mais intenso. É difícil dizer meses. Né? Às vezes a pessoa chega para mim e fala, meu caso é grave? Eu não sei. Segunda vez, quanto tempo eu vou levar? Eu falei, eu não sei, entende? Eu disse assim, quanto tempo você demorou para apresentar esse caso? Aí eu já tenho esse caso há 10 anos, então nós temos 10 anos para resolvê-lo, né? Entendi. Nesse sentido. Não dá para ter uma referência, né? É verdade. Entende? É verdade. A gente constrói um edifício, leva quantos meses? Para derrubar, tem... Então, por aí, entende? Mas o trabalho tem que ser sistemático, né? O trabalho conjunto, como ela disse. Só digo isso porque as pessoas também podem pensar que é mágico. Né? Que a gente chega e, bom, resolvi, acabei. Isso, e mágico. É bom a gente dar uma referência que não. É uma caminhada, assim como a gente foi entrando num ciclo, para sair de um ciclo, a gente tem que desfazer todo um sistema, né? Na nossa maneira de ver as coisas. Bom, esse é o Oriente falando sobre transtorno alimentar e autoestima, que é o nosso próximo tema, né? No próximo quadro a gente vai conversar bastante com o Dr. Hipólito e com as poderosas. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.